Olá aprendiz, olá iniciante, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma aula de solda para vocês, muito importante, processo importantíssimo dentro da ourivesaria. Hoje nós vamos soldar algumas argolas, então para você que ainda não tem como trefilar, como puxar um fio, eu trago uma solução aqui. Essas varetas de solda aqui são compradas em casa de funileiro, casa de funilaria, usada para soldar carro, peças de carro, lataria de carro, melhor dizendo. Então você encontra em várias espessuras. Aqui, por exemplo, tem uma fina e uma bem grossa, mas existem intermediárias também. Esse é um bom material para treinar. Aí me perguntaram no Instagram se essas peças que nós vamos produzir aqui podem ser usadas. Nesse caso aqui não, porque o latão ele vai soltar resíduo, ele oxida muito fácil e ele fica um cheiro bem ruim nas mãos. Vocês devem ter percebido, aí quem estiver estudando, né, já percebeu que ele fica um cheiro metálico na mão. Se você pretende usar, aí você vai ter que conseguir um material aí de chapa e fio em prata, e daí já começar fazendo isso aí em prata. Aí sim, aí vale a pena. No mais, só para treinar, então vamos usar esses fios aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é recoser essa vareta, pelo menos uma parte dela. Vocês vejam aqui, eu estou recosendo. Se essa vareta estivesse suspensa, ela seria recosida com mais facilidade. Então, o que acontece quando você for executar uma solda? Por que é importante você ter a placa Honeycomb? Porque ela é perfurada. Essas perfurações que ela possui ajudam a não roubar o calor da peça que está sendo aquecida. Se eu colocar nessa placa de baixo aqui, vai ser muito mais difícil para recoser. Por quê? Porque a placa ela vai estar roubando o calor da peça. Após recoser, você pode colocar ela em cima de um metal, no caso o TAS aqui. A minha bancada, o fundo aqui dela é de calha. Eu posso colocar aqui sem problemas. Aqui eu vou cortar aqui o excesso do fio. Esse alicate aqui eu comprei numa loja, paguei super baratinho, coisa de 10 reais, 12 reais. Ele é muito bom, é um alicatinho chinês, ele tem até um Ford escrito aqui, mas não tem nada a ver. É um alicatinho universal, ele tem garra, tudo, mas ele é bom assim para cortar, para puxar um fio, quando o fio é mais fininho. Cara, é muito bom, muito bom. Esse aqui valeu a pena. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, também aprendendo um pouco de conformação. O que é conformação? Conformar é você trabalhar o metal, é você distorcer no dado de bola, fazer uma ondulação, é você amassar, é você e tudo isso. A laminação é um processo que seria considerado também uma conformação, porque você está dando uma nova forma para o metal. Então, quando você faz qualquer coisa no metal, isso se chama conformação. Bom, para essa conformação aqui, para fazer as argolas, você pode usar o alicate redondo, que seria esse nosso amigo aqui, ou então você pode utilizar qualquer outro objeto, como bitola. O que é bitola? Bitola, ela pode ser redonda, pode ser quadrada, retangular, que vai te servir como molde. Eu tenho aqui o meu baldinho aqui de tranqueira, né? Vamos dizer assim. Tem vários formatos aqui, ó, de bitola. Tem esse cilindro, tem um outro aqui, ó. Isso aqui é tirado de amortecedor. Esse aqui que foi retirado da válvula aqui, ó, como eu expliquei para vocês na aula anterior, é ótimo para formação. Tem um outro aqui que eu nem sei do que é. Talvez a gente vá utilizar isso aqui. Vamos deixar ele separado. Ó, tem outro aqui que era uma chave de fenda. Isso aqui é legal, tá? É bem legal ter esse tipo de material assim.
Ó, tem um maiorzão aqui, ó, que foi tirado de alguma máquina. Então isso é legal. O que eu faço aqui para dar o começo dele aqui? Vou pegar o meu alicate aqui, ó, que tem garra. Pode ser alicate de pressão. Ou prender numa morsa. Tá? Então eu vou dar uma volta aqui, segurar bem firme, ó, e dar a primeira volta. Deu a primeira volta, daí fica fácil. Vou fazer várias argolas. Então esse aqui é o processo de conformação. Lembra que eu falei para vocês que a serra é muito importante? Eu peço para você que realmente quer aprender, não desista dos exercícios de serra, tá bem? Olha, eu te dou quase toda a certeza que daqui 3 anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, você vai se lembrar do que eu estou falando agora. Vamos começar aqui pelo mais mastigado, né? O fio já está pronto. As escolas, geralmente as escolas presenciais ou até mesmo as online, elas fornecem o material também, tá? Como meu amigo Thiago Moreira, os alunos têm o material disponível. Vamos lubrificar. Olha só, lembram? Sempre comecem assim, ó, para cima e depois apoiem bem a mão aqui. Você pode colocar aqui também, se preferir, ó. Aqui ou aqui. Apoiou bem, vai embora. Força nessa mão, suavidade na mão que está com arco. Vai embora. Quer tirar o excesso? Tira. Bom, então aqui eu tenho 8 elos, correto? Vou propor para vocês 2 exercícios aqui hoje. Primeiramente, nós vamos fechar os elos e acertá-los. Vamos utilizar alicate chato. Eu vou pegar aqui um outro alicate chato, pode ser o alicate meia cana também, que apesar do nome meia cana, ele é meia cana só por fora, tá? Por dentro ele é liso. Então eu pego 2 alicates chatos aqui. Vou pegar aqui 4 elos. Primeiro eu vou colocar com a mão mesmo assim, ó. Você pode fazer quantos elos quiser, tá? Faça bastante, se for treinar mesmo. Faça aí 10, 20. Bom, coloquei os meus elos aqui. Agora eu seguro aqui. Seguro aqui. E eu vou levar até pra lá assim, ó. Vou passar um pouco aqui e depois eu volto, ó. Passei e volto. Olho assim pra ver e vou ajeitando. Olho ele aqui nessa parte aqui assim também. Se ele tiver torto, você vai segurar aqui e aqui você vai acertar ele quanto à altura aqui também, para eles ficarem bem alinhados. Então, uma aula de conformação aqui para vocês. Os nossos elos de estudo. Os outros nós vamos fazer separadamente. Vamos fechar separadamente. Acerto aqui, encosto bem.
Vou aproximar mais aqui então, para vocês poderem visualizar melhor. Então aqui nós colocamos eles para fora um pouquinho do nosso tijolo Honeycomb, para poder preservar o tijolo, não ficar grudando o fluxo aqui, porque fica ruim, fica bem ruim. No caso de aros ou elos grandes dá para fazer isso. Pegamos um maçarico aqui, Orca 75, bico pequeno. Caçamos aqui a nossa solda. Tenta acertar sempre o meinho ali, ó. Pode pôr por cima, que é mais fácil. Novamente, aquece bem a peça primeiro. Veja que eu só encosto a solda ali, eu não fico forçando para baixo. O que nós podemos fazer após isso? Vamos colocar como um bônus aqui. Você pode pegar os elos aqui, pode colocar um de frente para o outro, colocar aqui, eu vou pegar o que está mais sujo aqui embaixo, colocar um aqui, solda com solda, fluxo no meio. Se tiver pouca solda, você vai pegar um palhãozinho de solda, né, puxar uma bolinha e colocar aqui no meio. Se tiver com excesso, como está esse aqui, não precisa. Então, podemos fazer isso aqui também, ó. Vai empurrando, ó. Espera esfriar. Olha só. Os nossos elos aqui, que estão juntos, é soldado da mesma forma. Porém, utiliza-se a pinça de pressão. Então nós pegamos aqui a nossa solda. Ajeitamos ela no meio ali. E tá soldado. Existe um outro método de soldar sem a pinça. Você ajeita o elo assim, ó. Coloca o fluxo. Pegamos a solda aqui. Aqui você tem que ter mais cuidado porque tem soldas nas laterais, nos elos laterais. Mas também é possível soldar assim. Se você tiver a pinça de pressão, olha só, fica livre, bem melhor. Então esse é o nosso segundo vídeo sobre soldas. Terão muito mais vídeos a respeito de solda aí pra frente. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.